Rapaziada, e a Leila Pereira, que perdeu a mão na defesa do gramado sintético e acabou dizendo que alguns jogadores já estão velhos e deviam parar de jogar. Nunca vai ser igual a um gramado natural. Então esse é o nosso ponto. Normalmente são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. Vou falar uma coisa pra você, não foi protagonista em time nenhum na Europa, é protagonista aqui no São Paulo, mas não tá jogando nada. Ou tá jogando? E não foi só isso, tá? Teve muito mais que você vai ver no vídeo de hoje. Declaração do Lucas, o Neto se metendo e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Você deve ter acompanhado o manifesto dos jogadores se unindo contra o fim do gramado sintético. Aliás, contra o gramado sintético. E aí, meu amigo, o Lucas Moura foi uma das caras que mais falaram sobre isso e ele deu uma declaração que, enfim, deu munição pra Leila. Silva e agora do Neymar, que eles também se posicionaram contra, né, o gramado sintético. Eu conversei com eles, a gente resolveu criar esse movimento, entramos em contato com jogadores de outras equipes, espalhamos, né, nas nossas equipes e muita gente aderiu. Para deixar bem claro aqui, o nosso posicionamento não é um ataque contra nenhum time que usa o gramado sintético, né, contra nenhuma instituição e também contra nenhuma empresa que usa o gramado que produz, né, a grama sintética. A nossa reclamação é totalmente técnica. Eu vi gente também falando sobre risco de lesão, em nenhum momento a gente falou sobre isso. O nosso ponto é totalmente técnico, porque é outro esporte, né? Existe o futsal, que eu sou apaixonado por futsal, existe o futebol de areia, que é muito legal, existe futsal, que é muito legal, e existe futebol de campo, que é o futebol que a gente pratica. E são esportes completamente diferentes. A jogabilidade é totalmente diferente, a dinâmica de jogo é totalmente diferente, né? Então o nosso ponto é totalmente técnico. Jogar num gramado sintético, jogar num gramado natural é totalmente diferente. E por mais que tenha gramado sintético de altíssima qualidade, hoje a tecnologia está absurda, nunca vai ser igual a um gramado natural. Então esse é o nosso ponto, primeira coisa. E segunda coisa é que eu vi também gente falando que a gente não criticou o gramado natural ruim, que tem bastante também no Brasil. O nosso ponto é esse, a gente precisa ter gramado natural de qualidade. E para resolver esse problema não é com gramado sintético, a gente não pode tapar o sol com a peneira, é ter gramado natural de qualidade. Ter o mínimo de esforço de todo mundo para que tenha gramado natural de qualidade, né? Pelo menos, sei lá, na Série A e Série B, a gente ter gramado natural de qualidade. Talvez para a Série C, séries mais baixas, que investimentos são menores, talvez sim, liberar o gramado sintético, a gente até entende. Mas com a força que tem o nosso futebol, o tamanho que tem o nosso futebol, a gente tem que ter um gramado natural minimamente com uma qualidade boa para a gente poder jogar, né? Nas maiores ligas aí você vê que não se usa gramado sintético. Então assim, aqui no Brasil a gente não pode permitir isso. Então essa é a nossa briga, esse foi o nosso movimento, um ponto totalmente técnico, que muda totalmente a qualidade do jogo. Esse é o nosso ponto. Aproveitando então só esse ensejo desse tema, teve uma matéria que falou de você especificamente sobre essa sua campanha com o gramado e que o pessoal do Palmeiras internamente ficou surpreso porque você acaba atuando, na visão deles interno, num gramado que não é bom. Queria que você pudesse falar também do gramado que você convive, tanto no CT da Barra Funda, no dia a dia e também aqui no Morumbi. Justamente, essa é a nossa briga, né? Para que se tenha gramado natural bom. Essa é a nossa briga, para acabar com esse debate. Não é nem assunto polêmico, acho que é um assunto interessante que vale o debate. E acho que os jogadores tinham que ser mais unidos e por isso que a gente tentou criar esse movimento. Se você vê, muitos jogadores aderiram aí à campanha, porque justamente é muito claro, né? Se você perguntar para a maioria dos jogadores, eu nunca vi um jogador falar que é a favor, né, do gramado sintético. Então assim, a briga é para que se tenha gramado natural bom e que a gente não... eu vi muita gente falando, poxa, mas é melhor jogar no sintético do que no gramado ruim. Então, mas o ponto é esse, a gente não pode tapar o sol com a peneira, gente. A gente não pode falar, poxa, gramado ruim, então vamos a sintético e pronto. Não, tem que brigar para ter um gramado natural de qualidade. Esse é o ponto. Se o copo da sua casa quebrar, você não vai comprar um copo de plástico para repor, você vai comprar um copo bom. Você não vai remendar o copo. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Gramado ruim se resolve com gramado de qualidade, para que o futebol brasileiro seja bem jogado. Então, esse é o meu ponto. E é nítido que o jogo é outro, a dinâmica é outra, e eu jogo num gramado sintético, eu tento evitar o máximo que eu puder, mas é óbvio que é clássico, e às vezes um jogo decisivo, né, eu tenho que entrar em campo, eu tenho um contrato e vou brigar pelo meu clube. Se eu puder evitar, se eu puder conversar com a comissão, se eu puder evitar, eu prefiro não jogar. E isso pode perguntar para qualquer jogador, para qualquer ex-jogador, para todo mundo que joga futebol, sabe da diferença. Então, vi muita gente
torcedores falando também que é frescura da nossa parte, não. Não é à toa que as maiores ligas não usam, vários jogadores falaram que não jogam, que é totalmente diferente. Então, assim, o nosso futebol, o tamanho do nosso futebol, a gente não pode permitir um gramado sintético. Então, a gente criou esse movimento, espero que dê algum resultado, que faça alguma diferença, né? Porque senão, daqui a pouco, todos os gramados vão ser sintéticos e é onde a gente vai parar. Então, o nosso futebol tem que ser, se a gente quer ser protagonista, a gente quer ser referência, com a qualidade que a gente tem de jogadores, com tanto de jogador que a gente produz, a gente não pode permitir que o gramado sintético vire normal no nosso futebol, principalmente na Série A. Tem algo além do futebol? Tem algo interno que está atrapalhando vocês? Tem muita informação sobre salários atrasados, sobre premiação atrasada, direitos de imagem. É isso? É pressão sobre o Zubeldia, que também a torcida tem feito na rede social? Internamente tem algo que foge do futebol e provoca esse futebol pequeno de São Paulo nessas partidas? Não tem nada internamente. Essas questões de salário são questões que serão resolvidas internamente e posso assegurar aqui que não é isso que está interferindo, né, a nossa performance. Né? A gente também tem consciência de que nossos últimos jogos foram muito abaixo, né? A gente não está satisfeito, a gente não está contente. O que a gente apresentou aqui hoje no Morumbi não é o nosso time, né? A gente está muito insatisfeito com essa situação. Agora, a gente sabe que todos os times passam por isso, né? A gente tem que trabalhar mais, a gente tem que se reunir, se fechar, trabalhar mais, falar menos, correr atrás. A gente sabe que a gente é capaz, né? A gente sabe do elenco que a gente tem, da força que a gente tem, né? Não é culpa do treinador, né? É culpa da gente, que as coisas não estão acontecendo. Não são erros, posso dizer, táticos, são erros de qualidade nossa, de último passe, de tomada de decisão, né? Eu mesmo hoje errei bastante, então assim, a gente não está satisfeito, a gente tem consciência disso, que a gente apresentou nos últimos jogos, a gente pode fazer muito melhor, né? A parte talvez positiva é que a gente já está classificado, né? E a gente tem que melhorar o quanto antes, porque se a gente fizer isso no mata-mata vai ser fatal. Né? Então, assim, não tem crise também, não tem desespero, a gente está classificado, mas é para a gente ligar um sinal de alerta, para a gente poder melhorar, para a gente chegar bem na fase decisiva. Lucas, inclusive, claro que muita opinião e muita informação sobre continuidade do trabalho do Zubeldia. Você acabou de falar sobre a questão de não ser um problema do técnico. O quanto você e elenco entendem que há uma segurança sobre o trabalho dele continuar, mesmo, por exemplo, não ganhando o Campeonato Paulista? Ou se vocês talvez sintam que possa não ocorrer uma continuidade do trabalho? Não, a gente não sente nada, né? Acho que essa pergunta é para a diretoria que teria que responder, né? A gente sabe como é que são as coisas aqui no Brasil. O que a gente pode falar é que a gente está fechado com o treinador, que o trabalho está sendo bem feito no dia a dia, né? Nas fases que a gente estava muito bem, o treinador estava totalmente respaldado pela gente e o trabalho continua. O trabalho é muito bem feito, a dedicação do dia a dia, né, o grupo fechado, né, e com certeza a gente quer mudar essa situação, né, até porque a gente sabe a pressão cai em cima do treinador e boato aqui, mas a gente que entra em campo e a gente que é responsável por essa situação. E então a gente quer melhorar, a gente está trabalhando para isso, né, e vamos melhorar. Tenho convicção disso, mas acho que não é motivo para desespero. É importante dizer que o Neto já tinha cornetado os jogadores, e principalmente o Lucas, dizendo que ele não jogou nada. Falar uma coisa pra você, não foi protagonista em time nenhum na Europa, é protagonista aqui no São Paulo, mas não tá jogando nada. Ou tá jogando? Nos últimos jogos, não. Então, meu irmão, a bala que você ganha, o dinheiro que você ganha, não é o campo sintético, irmão. Não é o campo raiz, não. Você não pode deixar de fazer gol jogando em casa do jeito que você tá jogando aqui. Por sinal, você tem a Sul-Americana e a Copa do Brasil, não é? Ele ganhou a Copa do Brasil com São Paulo? Ganhou. Tanto que teve o gol de mão contra o Corinthians. Não, mas gol de mão para o corintiano, se a gente falar isso, não, mas foi gol de mão, foi campeão, não interessa. Mas foi gol de mão seu, que por sinal, nem a TV Globo viu. Quem viu foi a própria São Paulo. A TV do São Paulo que colocou. E aí que foi colocado o gol de mão. E que é título também, tá tudo certo. Mas vocês estão jogando pouca bola, mas uma bolinha meio murcha. Mas bem murchinha, e acha que vocês são os Pelé. E o São Paulo, que não melhore não esse ano, porque vai ficar ruim pra vocês esse ano, hein? Diga-se de passagem. Mas dessa vez, em uma entrevista hoje, a Leila resolveu falar sobre isso e, meu amigo, olha, ela só deu na cabeça, tá? Pensando em discussões macro, foi uma reunião extremamente tranquila.
Foi explicado como será, né, como todo ano, o campeonato e não houve nenhuma votação, nenhuma grande alteração. Não foi falado sobre o gramado sintético? Foi falado sobre o gramado sintético, o Dr. Pagora fez uma bela apresentação no estudo que a CBF fez sobre a diferença de um gramado para outro e concluindo, não existe nenhuma comprovação de que o gramado sintético causa qualquer dano para o atleta, então, mas não houve votação, isso que eu digo para vocês, não houve votação, se fica ou sai o gramado sintético. Houve um compromisso do Conselho Nacional de Clubes aprofundar nesse assunto e chegarmos a uma conclusão onde todos os clubes sejam atendidos, porque, gente, o problema é o seguinte, não é possível você comparar gramados europeus, né, com a situação brasileira. É muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia, não é? Então a gente tem que discutir sim a qualidade dos gramados no Brasil, não se o sintético é melhor do que o natural, e sim a qualidade dos gramados. E normalmente os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais, né, a vida profissional deles, então que eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta, mas normalmente são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que no Brasil a realidade é outra. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para cá. Você se refere a pauta de jogadores que se manifestaram? Sim, eu me refiro aos jogadores que fizeram aquele manifesto, tá? Sem comprovação científica absolutamente nenhuma de que gramado sintético é prejudicial à vida do atleta. Sim. Estamos falando mais de aspectos técnicos, né? Pelo menos foi a explicação do Lucas depois da entrevista, né? Que não era bem, eles não estavam falando de questões de lesões, né? Como interferia no andamento do jogo. Não, mas eu não sei, mas eu não entendi onde ele quis chegar, entendeu? Quais são os aspectos técnicos. Muda o jogo? Não muda o jogo. Não muda o jogo. Não tem nenhuma entendimento dele, mas eu não entendo assim. O futebol é um só, tanto no gramado sintético quanto no gramado natural. Por questão de preferência, eu não posso também administrar um clube com um atleta querendo uma coisa, atleta querendo outra. O que eu acho que deveria ter uma união dos atletas, cobrando dos clubes pagamento de salário em dia, cobrando aos clubes melhores instalações nos estádios, melhores gramados, sim, naturais, porque o sintético, ele todo ano a FIFA vem aqui e faz uma inspeção nesses gramados sintéticos. A FIFA faz inspeção nos gramados Brasil afora? Eu não sei. Mas e aí, cara, você acha que a Leila tá certa na declaração dela? De que lado você tá nessa discussão? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, hein?